Bem-vindo ao canal Escatológico. Pretendia fazer um vídeo a respeito de um livro muito interessante, mas vai ficar para outra oportunidade. Porque aqui, confabulando, não é? E fiquei aqui em oração alguns minutos, e o Espírito Santo me tocou para falar a respeito de outro assunto, ok? Então, continuando a bater na mesma tecla de que muitos hoje, né, ditos cristãos, interpretam a Bíblia de modo alegórico e ficam afirmando, né, que não haverá um arrebatamento pré-tribulação, e afirmam também que não se deve interpretar a Bíblia literalmente, não é? Mas vejam só, vou mostrar aqui para vocês um estudo que o autor do estudo ele fez considerações muito interessantes sobre o que pensam os satanistas, ok? A respeito da interpretação bíblica. Vamos ver aqui o texto, vejam só, prestem atenção. O arrebatamento e o povo escolhido. É um aspecto notável dos tempos de apostasia. É um aspecto notável dos tempos de apostasia em que vivemos. Isso aqui é muito sério, pessoal. Até engasgo na hora de falar, viu? É um aspecto notável dos tempos de apostasia em que vivemos que maçons, teosofistas, gnósticos e outros luciferianos estejam interpretando a palavra de Deus de forma mais literal que muitos cristãos bíblicos. Satanás sabe que o arrebatamento, em grego harpazo, será um evento real, em que a comunidade global, ok, ou mundial, de cristãos nascidos de novo, conhecidos como eclésia ou igreja, né, são as pessoas nascidas de novo, às quais Jesus se refere em sua conversa com Nicodemos, não é? O nascer do alto, né, através do poder de Deus, será removida da terra em um único dia. Os satanistas, vejam só o que ele está dizendo aqui. Os luciferianos, né, aqueles que abraçaram a nova era, que não são, né, não fazem parte do povo de Deus, dos nascidos de novo, que não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus, eles interpretam a Bíblia de forma mais literal do que muitos cristãos. Muitos cristãos bíblicos, ok? A não ser que uma explicação convincente seja oferecida, o súbito desaparecimento de tantas pessoas poderia levar um número significativo de pagãos e cristãos nominais ao choque e ao reconhecimento que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Não é um mito, não é uma compilação de documentos antigos que nada tem a acrescentar à humanidade. É a palavra viva de Deus. Porque é essa palavra viva de Deus que o Espírito Santo usa para transformar vidas.
Então, vejam só, esse evento apresentaria sérios problemas para a hierarquia. Então ele está falando aqui neste artigo, pessoal, sobre a hierarquia, ok? A hierarquia luciferiana. Está comentando aqui, ó, a externalização da hierarquia. É um livro da Alice Bailey, publicado aí por essa Lucis Trust. Vejam só. A Lucis Trust chamava-se anteriormente Lucifer Trust. A Lucis Trust está baseada oficialmente nas Nações Unidas, em Nova York. A ONU é uma grande apoiadora da nova ordem mundial e de sua agenda anticristã. Então, a hierarquia referida no título é a hierarquia dos anjos caídos. Como eles estão restritos na extensão em que podem interferir nos assuntos humanos, precisam da consciente cooperação de seus agentes humanos para alcançarem seus objetivos mundanos. Infelizmente, isto não é problema, pois os homens há muito tempo procuram se abrir para esses anjos, de modo a obterem benefícios materiais, poderes psíquicos, talentos pessoais, experiências místicas e influência sobrenatural, mesmo que ao custo de suas almas. Então vejam só, né? Aí ele vai explicando, né, o que é essa hierarquia, e chega um momento em que ele realmente revela aqui que os apoiadores da nova ordem mundial, através do movimento da nova era, que compreende toda essa gama de ideologias aqui, eles interpretam esse evento do arrebatamento como algo real, certo? Então é literal o que a escritura está falando. Alice Bailey revela que não somente os ocultistas, vejam só, estão prontos para este evento. Então, muito cristão não está pronto aí, né, não está aguardando a bendita esperança. Tem muita gente aí que está aguardando o anticristo, fica fazendo continha, né? Ao invés de esperar Jesus Cristo vir arrebatar a igreja antes da tribulação, eles ficam fazendo continha, né, para saber quem é o anticristo. Eu quero lá saber quem é o anticristo, rapaz. Eu quero saber a respeito de Jesus Cristo, que ele vem no dia de Jesus Cristo buscar a igreja. O dia do Senhor é depois, né, quando ele volta para destruir os inimigos de Israel. Porque se não houver esse evento do dia do Senhor, o dia do Senhor, Israel, né, seria totalmente destruído. Assim como os remanescentes, os seres humanos vivos aqui, né, que não se renderam ao anticristo. Correto? Então vejam só, não somente os ocultistas estão prontos para este evento, mas que pretendem explorá-lo engenhosamente para seus próprios fins. Ele será descrito como um tipo de limpeza planetária, em que aqueles que se recusavam a avançar para o próximo estádio da evolução humana foram removidos pelo Messias da nova era, isto é, o Anticristo. E gentilmente, vejam só como é bonzinho, né? E gentilmente colocados em um tipo de estado de sono interdimensional, mantidos em pralaya. Eles permanecerão nesse estado até a chegada do próximo ciclo do tempo cósmico. O próximo ciclo do tempo cósmico, quando então receberão mais uma oportunidade de evoluírem para a consciência iluminada dos mestres ascensionados. Vejam como esse papinho, pessoal,
Vejam como essa ideologia, essa falsa religião aí, como casa bem com os conceitos da pseudociência, né? Dessa falsa ciência, né? Que fala justamente aí em tempo cósmico, antimatéria, um monte de conceito que casa bem com essas categorias sustentadas pela nova era, ok? Então vejam só, aqui ele faz uma citação: vocês já foram instruídos várias vezes como no fim deste sistema solar, vejam só, aqui ó, é a falsa ciência, né? Certo? Em roupagem religiosa, certo? E é essa falsa ciência aí, que fala em sistema solar, isso já é uma religião, tá? Então esse pessoal que defende isso aí, eles serão serão presa fácil para esse tipo de coisa aí, tá? No fim deste sistema solar, certa porcentagem da família humana deixará de se graduar e será então mantida em pralaia ou em solução, até o tempo para a manifestação do próximo e terceiro sistema solar acontecer. Então aí você, tá, que crê nessa religião pagã que defende aí esse heliocentrismo, o sistema solar, com seus deuses redondos, com nome aí de entidades pagãs, né? Vênus, Marte, Mercúrio, Plutão, Saturno. Se liga, rapaz. Se liga. Então vejam só. Isso aqui que acabamos de ler, não somente explicará o desaparecimento de dezenas de milhões de cristãos nascidos de novo, mas patrocinará nas mentes dos que ficarem a convicção que qualquer grupo análogo precisará ser tratado de forma similar. Eles também precisarão desaparecer. Esse grupo-alvo, é claro, é a comunidade mundial de judeus étnicos. Os judeus, ao longo dos tempos, insistiram em serem separados de todos os outros povos, mas trouxeram do sistema anterior o conhecimento necessário então, mas obsoleto agora, que eles eram o povo escolhido. Quando a humanidade solucionar o problema judaico, ela fará isso misturando o problema em uma vasta situação humanitária. Quando isto acontecer, o problema será rapidamente solucionado e uma das principais dificuldades desaparecerá da face da Terra. Vejam só, né? O problema, dito problema judaico, né? Que aqueles adoradores de Satã na terra da Alemanha, né, já propalavam, né? Naquela época, na década de 40. Então, a vasta situação humanitária a quem esta passagem se refere é preocupantemente similar à proposta de aniquilação de Israel na guerra do Armagedon. Mas nós já sabemos quem vai ser derrotado nesta guerra. Está revelado. Está revelado nas Escrituras, ok? De acordo com Bailey, a hierarquia não pretende abolir o cristianismo, mas redefini-lo para que uma proporção significativa de cristãos professos possa ser atraída à religião de nova era do anticristo. Essa redefinição é destinada, entre outras coisas, a solapar a verdade literal da Bíblia e retratar Jesus Cristo como um mero médio humano ou como um veículo que se colocou
à disposição do Cristo. Poucos médiuns conhecem a técnica que governa a passagem para dentro ou para fora de uma entidade informadora. Eles emprestam seus corpos temporariamente para outra alma ou serviço, preservando sua própria integridade o tempo todo. A expressão mais alta desse tipo de atividade foi a entrega pelo discípulo Jesus, vejam só que blasfêmia, né? De seu corpo para uso do Cristo. O Messias da nova era tentará convencer o mundo que ele é a mais recente personificação do Cristo, ou a consciência do Cristo, o ser divino que reina sobre os planos interiores e que agora veio à Terra de uma forma humanamente encarnada ou externalizada. Aqui. Esta impostura blasfema é ainda mais facilitada pelas distorções simplificadoras da profecia bíblica delineadas no excerto a seguir. O conceito cristão do retorno de um Cristo triunfante, vindo nas nuvens dos céus a Jerusalém para ali reinar durante 1000 anos, é verdadeiro em um sentido e profundamente falso quanto ao projeto, localização e método. Então vejam só, né? O Cristo retornará a Jerusalém referida, literalmente o lugar da paz. A Jerusalém referida, está aqui, o Cristo retornará, eles afirmam. A Jerusalém referida, literalmente o lugar da paz, não é a cidade principal de um pequeno país chamado Palestina ou Terra Santa. A palavra é simplesmente simbólica de um mundo em paz. Um mundo que, por meio de seus próprios esforços auto-iniciados, atingiu uma quietude geral e adquiriu certa medida de relações de direitos humanos. Sua vinda no ar poderia ser interpretada literalmente para significar que, no tempo certo, ele virá de avião, do lugar na terra onde está há muitas gerações, observando os filhos dos homens. As palavras todo olho verá poderiam significar que, no tempo em que ele vier, a televisão terá sido aperfeiçoada, e ele então será visto por meio da televisão, até mesmo nos pontos mais distantes do mundo. Isso aqui realmente é uma grande balela, não é, pessoal? Então, eles distorcem as escrituras, negam a vinda gloriosa do Senhor, que está lá na profecia, e vem com esse papinho aí de televisão. E nós sabemos que em muitos lugares do mundo, apesar de eles propalarem a existência de satélite, a televisão ainda não chegou, tá? Observe as mentiras. O Cristo da nova era voará pelo mundo de avião e todo olho verá. Além disso, ele não virá ao mundo via Jerusalém, um nome que, de acordo com o demônio principal de Bailey, é meramente um modo simbólico de descrever um mundo em paz. E aqui ele vai desenvolvendo outras coisas, outros temas, certo? E por fim, pessoal, vamos ver. Eu quero ler para vocês esse final aqui, que ele fala a respeito de conspiração. Então, esse pessoal aí da nova ordem mundial, que está aí afinado com o plano dessa religião mundial, é um poder econômico, poder religioso, um poder político, que pretende aí escravizar a humanidade. Então, esse pessoal que está afinado com essas propostas, essa estrutura, essa hierarquia, geralmente eles lançaram aí essa expressão, isso é teoria da conspiração,
né? É uma forma de desqualificar aqueles que, né, estão antenados com as profecias, que estão antenados com a palavra. Então, eles querem taxar essas pessoas de pessoas alienadas, né? Então, ele fala que, repetidamente, atalaias, que é aquele que proclama a verdade, e outros cristãos preocupados são alvos de zombaria por emitirem relatórios alarmantes sobre uma conspiração. Mas Satanás sabe o que está fazendo. Ele não divulga claramente suas intenções, nem as executa de uma maneira óbvia. Somente aqueles que estão genuinamente preocupados com a verdade é que estão equipados com a convicção inabalável que esse plano existe e que está sendo executado. É atualmente aqui em nosso país, em outros países do mundo. Né? Olhem para a situação atual. Né? Esse plano existe e ele está sendo executado. A conspiração é real. A palavra de Deus confirma isto repetidamente, não somente em suas muitas passagens proféticas referentes à formação de um governo mundial e à planejada destruição do verdadeiro cristianismo e do povo judeu, mas também em passagens que descrevem a mentalidade sediciosa dos conspiradores. Por exemplo, considere os seguintes versos do Salmo 140. Livra-me, ó Senhor, do homem mau. Guarda-me do homem violento, que pensa o mal no coração. Continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram as línguas como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio. Guarda-me do homem violento, os quais se propuseram transtornar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede ao lado do caminho, armaram-me laços corrediços. Eles pensam o mal em seus corações, continuamente se ajuntam para a guerra. Têm línguas como a serpente, veneno mortal de víbora está oculto debaixo de seus lábios. Com sagacidade armam armadilhas e laços de todos os tipos para escravizar os justos e são dirigidos por um propósito que a tudo consome. Querem transtornar o mundo da forma como o conhecemos. Se a palavra de Deus declara que esse tipo de indivíduo existe e que eles estão envolvidos em uma conspiração mortal, então devemos acreditar. Devemos tomar as medidas que pudermos para compreender quem eles são, como operam e o que precisamente estão fazendo para transtornar, para derrubar a ordem mundial existente. Eles querem uma nova ordem mundial. O anticristo, lá da Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial, já falava em nova ordem mundial, onde o próprio inimigo possa governar abertamente, não de forma oculta, como faz no tempo presente. Houve um tempo quando todos os cristãos encaravam com muita seriedade as advertências dos seus irmãos da igreja primitiva. Referindo-se aos autores bíblicos do período pós-apostólico imediato, um erudito do século XIX observou: os pais não podem encontrar termos suficientemente fortes para definir o poder de Satanás, a influência sedutora que ele possui e a sujeição ao seu domínio em que os homens caíram. Em uma palavra, a literatura patrística dá a máxima
proeminência ao terrível poder e tirania de Satanás, embora de modo algum maior do que o assunto permite. E essa sujeição é sempre rastreada ao pecado. Não há disposição deles de deixar de representar os homens como filhos do maligno. A maioria dos cristãos compreendia isto 100 anos atrás, mas hoje, lamentavelmente, a percepção foi em grande parte perdida. Então, pessoal, o demônio está gradualmente condicionando a humanidade para aceitar essa hierarquia caída, mas de forma disfarçada. Seja como anjos eleitos, mestres ascensionados, formas avançadas de vida extraterrestre, um potencial espiritual oculto. Ele está determinado a abrir as mentes dos homens mais plenamente para a sua influência sobrenatural e tem desenvolvido diversos ensinos e técnicas para este propósito. O programa dele de subversão está muitíssimo avançado, até o ponto em que a maior parte das igrejas cristãs hoje se afastou das proibições rígidas das Escrituras e está experimentando novos modos de explorar a espiritualidade e de se comunicar com Deus. Então, pessoal, é uma guerra, né? Uma guerra espiritual de cunho muito profundo. Então, a não ser que nós acordemos, né, o mundo em breve entrará em colapso. Ok? Porque eles estão conspirando para alcançar o sonho final do marxismo. Ok? Nós vimos isso aí, nesse caos político em que nós estamos vivendo, né? O mar, né? A besta que surge do mar. O mar é esse mundo agitado, politicamente agitado, né? O mundo da política é o mar, né? É o caos. Né? Então, o sonho final do marxismo é um governo mundial e totalitário, sob a liderança do anticristo, Satanás na forma externalizada. Então, oremos para que o dia mau seja adiado, ok? E tentemos arrebatar, certo? Arrebatar muitos aí que estão indo para o caminho da perdição. Porque Deus está sempre disposto a mostrar a sua misericórdia para aqueles que o buscam verdadeiramente, com o coração contrito e que se arrependem sinceramente de suas iniquidades, de seu orgulho rebelde e de seus caminhos idólatras. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele mostrará a sua aliança. Fica a dica.